Shalom, shalom a todos. Boa noite. Vamos começar nossa aula, então, aula de número 8, da disciplina Avodá. Como eu expliquei para vocês, quando nós falamos em Avodá Zará, que é a proibição, a primeira lei, na verdade, nós traduzimos ela, chamamos como não praticar idolatria, né? Mas o conceito, na verdade, Avodá Zará é não praticar serviço estranho, é a proibição de serviço estranho, que também é idolatria, né? Mas o conceito de idolatria pelo judaísmo é tudo aquilo que não foi ordenado por Hashem, ou aquilo que foi proibido por Hashem. Então, esse é o conceito, e a gente vai ver agora, a partir da aula de hoje, que muitas vezes a pessoa ela pode ser idólatra e não necessariamente implica que ela estaria adorando uma estátua ou uma imagem, mas apenas por ela estar se conectando através de um canal, de uma força que não seja uma força da santidade, ou seja, que não seja um canal ordenado de força por Hashem, uma ordem explícita de Hashem. Então, vamos ver aqui, a gente vai estar falando sobre a proibição de duas coisas, de consulta e de prática de Ov. Existe a proibição de consultar e de praticar. Consultar, propriamente dito, é aquela pessoa que é um adepto da fé de Ov, né? E aquela pessoa, ela recorre a certas mediadores, seja, certas pessoas que fazem a comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Essa pessoa, ela passa respostas ou fala algo ou desincorporar algum espírito. Então, isso é chamado de consultar. Agora, existe a prática. A prática, propriamente dizendo, é a prática do condutor, daquele que é considerado o mediador de uma sessão. Esse, por si só, é aquele que entra dentro do, digamos, do contato mais direto com essas forças, né? Esse entra em contato de uma forma mais direta. Então, essa proibição, ela vai trabalhar dentro dessas duas partes. Tanto aqueles que a buscam, quanto aqueles que são a liderança do segmento, né? Propriamente dizendo, vamos chamar assim. Levítico capítulo 19, versículo 31, Vaikra capítulo 19, versículo 31, Parashá Kedoshim, capítulo 19, versículo 31, diz o seguinte: não se volte para os ovos. Eu procurei trazer aqui para vocês com a palavra caracterizado desse tipo de idolatria, aparece literalmente dentro da Torá, óbvio, né? Costuma-se algumas traduções traduzirem como médiums, a palavra óbvio. Então, costuma-se traduzir como a palavra médiums. Propriamente dizendo, ela vai ter algumas características que você pode encontrar dentro de algum tipo de mediação hoje, que acontece dentro, talvez, de um centro espírita, talvez dentro de um terreiro de candomblé, ou dentro, talvez, de um centro de umbanda, ou quimbanda, voodoo, e por aí vai. Ou até mesmo em meio a uma tribo indígena ou adeptos do neopaganismo, que atualmente também existe, né? Que atualmente também existe. Ou pessoas que praticam, puramente dizendo, as forças ocultas, do ocultismo, propriamente dizendo. No entanto, a gente vai procurar elucidar aqui para vocês como isso era praticado da época da proibição e como essa prática se dá para que possamos trazer e entender essa proibição de forma a evitar praticar essas coisas. Vamos lá. Na antiguidade, na terra de Canaã, existia um culto chamado
Óbvio. Esse culto ele era praticado numa comunicação direta com os fantasmas, ou seja, com pessoas que já não estavam mais nesse mundo, do mundo de Asiá, já tinham partido dessa para melhor faz tempo. E então, esses condutores, eles traziam essa alma. Ele trazia essa alma através de uma combinação feita de bruxaria e idolatria. Ela misturava essas duas coisas. Ao mesmo tempo que a bruxaria ela vai lidar com a manipulação do sobrenatural sobre as condições naturais, a idolatria ela vai lidar com o culto promovido em reverência a essa forma de entidade, essas formas de entidade. O procedimento, então, ela envolvia a queima de incenso, agitar um galho de murta e sussurrar encantamentos. Em outra forma, a queima de incenso, encantamentos eram executados diante de um crânio humano. E depois de um tempo, uma voz baixa podia ser ouvida, aparentemente emanando debaixo da axila do sacerdote. Então, ele respondia algumas perguntas que eram feitas a ele. Através daquele poder que ele dizia estar canalizando pelas forças ocultas. Esses espíritos, podemos chamar assim, talvez, o espírito que eles chamariam, talvez o espírito dos ancestrais, assim que eles realmente se referiam na questão desse culto a óbvio. Então, as versões dessa idolatria ainda podem ser encontradas dentro do mundo ocultista, apesar de que o nível de impureza, que era muito forte na condução dessas impurezas, era muito forte mesmo, tá? Um feiticeiro poderia derrotar um exército inteiro no mundo antigo. Um feiticeiro poderia. Aliás, foi assim que o próprio Bilam dizimou sociedades inteiras. Ele dizimou civilizações inteiras. Quando, por exemplo, Balac contrata os serviços de Bilam, é porque sabia que ele tinha muita força dentro da impureza dele. Com o passar do tempo, esse nível de impureza também ele caiu. Assim como o nível da espiritualidade, da santidade, também caiu. Acaba sendo um equivalente ao outro. Tá? Um acaba sendo equivalente ao outro. Se um cai, o outro também cai. Se um levanta, o outro também levanta. É a força da equivalência entre os dois opostos. Dentro disso, aquela forma que se tinha, ela se perdeu, ela se mesclou hoje. É claro que existe bastante poder nisso, tá? A Torá não é... Primeiro, gente, a Torá, ela não diz que essas coisas não ocorrem. A Torá, ela não diz que essas coisas não acontecem. A Torá, ela não diz que isso, por exemplo, é ilusão ou algo assim, não. Se a Torá proíbe algo, é realmente porque existe algo que pode te prejudicar. Se ela está proibindo algo, é porque sabe-se que isso pode fazer danos sérios em você, em sua alma, e algo pior do que isso. Então, esse é o principal motivo. Deus não proíbe as coisas porque Deus gosta de marionete. Deus não proíbe as coisas porque gosta de que as pessoas fiquem tudo no quadradinho. Não. É porque existem essas forças que não são muito positivas, né? Para isso e para que você esteja se conectando com ele de uma forma positiva. Hoje, isso é muito mesclado com ganho financeiro. Hoje, isso é muito mesclado com certa dose de engano. E hoje, isso é muito mesclado com a manipulação também. Então, hoje você vê muito isso. As pessoas que lidam com essas forças, elas não lidam só de uma forma espiritual, mas também imbuída de alguma coisa por trás, né? Alguns lugares realmente vai ter as pessoas que conduzem mesmo,
Outros lugares vão ter aquelas pessoas que não conduzem, parece que conduzem e usam alguns truques. Então, existem essas duas formas desses tipos de trabalho ocorrerem. O CFR-NUR 255, ele vai explicar como que esse trabalho de OV, de que forma isso era feito. E o CFR-NUR vai dizer o seguinte, olha, o conteúdo é que os praticantes oferecem censo e realizam atos, e por meio dessas coisas, parece que uma pessoa que ela ouve um discurso sobre a axila, que responde o que ela vai perguntar. Este é um dos seus tipos, e a linguagem do Sifra Kedoshim, capítulo 7, 10, Ov é Piton, que fala em sua axila. A prática de Ov consistia em queimar um certo incenso e praticar certos atos conhecidos dos seguidores de Ov. Nesse ponto, pareceria que a pessoa está praticando esses atos, que ouve uma voz saindo da sua axila e que responderia às perguntas que ele fizesse. Também somos proibidos de consultar o mestre de Ov, que não peçamos a um mestre de Ov que nos informe de nada. E sobre isso é afirmado, em Devarim 18, 10, 11, Deuteronômio 18, 10, 11, não será encontrado em você um mestre de Ov. E a questão dessa magia é que existem pessoas que fazem feitiçaria, cujo nome é Pitos, que traz um morto de dentro da sua axila, ou seja, a força, né? E o questionador ouve os mortos responderem às suas perguntas. Então, o CFR-NUR vai falar, ele não vai deixar assim, olha, não vai usar algo para tampar, digamos assim, o sol com a peneira, né? Ele vai falar, olha, tem poder, tem força, e é assim que isso era praticado. Então, é isso que o CFR-NUR vai dizer. Agora, que somos proibidos tanto a prática, quanto também é proibida a consulta. As duas formas, elas são totalmente proibidas, tanto o consultar, quanto o praticar. Então, qualquer ação em contato com a força da impureza, qualquer ação em contato com as forças que permeiam a feitiçaria, né, é totalmente proibido. Por mais que as pessoas achem que algumas práticas são isentas de feitiçaria, a Torá ela vai classificar todas essas práticas ocultas como feitiçaria. Então, a Torá ela vai proibir a idolatria propriamente dita, ela vai proibir a feitiçaria, ela vai proibir criar uma nova religião, né? Isso tudo vai entrar dentro do conceito de Avodah Zará. Então, são todos conceitos que vão ser proibidos. Criar uma nova religião, por exemplo, seria um falso profeta ou sedutor que ensina as pessoas a praticar idolatria, ou a pessoa que adiciona uma nova revelação, ou algo assim. Isso seria a proibição de criar uma nova religião. Então, a feitiçaria, ela vai encontrar vários tipos de segmentações, né? Ela vai ser bem detalhada. Existem vários tipos de feitiçaria. A gente está abordando a primeira delas, óbvio. A gente, daqui a pouquinho, na próxima aula, vamos abordar a de Idoni, e depois a gente vai entrar lá na frente, nas aulas bem lá na frente, a gente vai entrar dentro da proibição de necromancia, vamos entrar dentro da proibição de astrologia pagã, vamos entrar dentro da proibição de adivinhação, dentro da proibição de presságio, dentro da proibição de encantamento, né? Então, a gente vai ver todas as proibições ligadas, que são ligadas a formas como os feiticeiros, eles conduzem todas essas forças. Então, qualquer prática provinda da feitiçaria, elas são proibidas pela lei de Avodah Zará. Vamos ver. O Mishneh Torah, o Sefer Shoftim, ou seja, o último livro do Mishneh Torah. O Mishneh Torah, ele tem um total de 14 livros. Ele tem um total de 14 livros. Esses livros, na verdade, são divididos em alguns volumes, volume 1, volume 2,
Tem alguns deles que vão ser divididos em volume, 3 volumes, e eles têm como se fossem tratados, algumas separados em detalhes de algumas leis. Então, no último livro, Ilihot Belahim, Leis de Reis, capítulo 9, alahá número 2, esse capítulo ele vai falar sobre as leis dos Beninoa, capítulo 8 também fala, capítulo 10 também fala, capítulo 11 também fala. E ali o Rambam, o Maimônides, ele vai dizer o seguinte: um não-judeu que adora falsos deuses é culpado, desde que os adore de uma maneira que represente a adoração daquela idolatria. Qual é a adoração que representa a adoração da forma de idolatria? Propriamente dizendo, do adorador de Ov. Acender incenso, manipular as forças da impureza, controlar o futuro e trazer o intercâmbio, fazer o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Está se colocando, trazer um morto, praticamente. Trazer a alma desse morto, invocar essa alma desse morto e trazer ele para cá. Essa é a forma. Por exemplo, quem já leu o livro de Reis, o livro de Samuel também, você vai ver que o rei Saul, ele foi até uma pitonisa. Aquela pitonisa era exatamente uma Ov. E aquela pitonisa, ela trouxe, depois da morte do profeta Samuel, né? O rei Saul queria ver ele. Então, ela trouxe o profeta Samuel, a alma do profeta Samuel, para a terra. Ela trouxe ele. E naquele momento o rei Saul viu. Realmente, a Torá, ela não discute. Era a alma do profeta Samuel. A Torá não fala que não era. A Torá não diz que parece. A Torá diz, ó, era a alma do profeta Samuel. Realmente. O erro foi esse. Trazer, através da força impura, da força da impureza, pitonisa, é uma sacerdotisa que manipula a feitiçaria. E trazer a alma do profeta Samuel para se comunicar, então, com o rei Saul. Verdade? Pelas leis da Torá, a pitonisa não deveria nem estar morando dentro da terra de Israel. Porque dentro da terra de Israel não pode ter idolatria. Então, pelas leis da Torá, ela não poderia nem estar morando lá. Então, já foi um erro dentro dessa forma. Vamos ver. Então, a adoração aqui, ou seja, o culto aqui, o serviço dessa prática é qual? Praticar esse contato, trazer a alma do morto, e indagar perguntas e passar de um para o outro respostas manipulando essa energia do mundo sobrenatural. Vamos ver aqui o Rambam no Mishneh Torah, Sefer Madá, primeiro livro no Mishneh Torah, Avodat Kohavim, capítulo 11, alahá 16, leis de idolatria. O Rambam diz que os mestres da sabedoria e aqueles de conhecimento perfeito sabem com prova clara que todos esses ofícios que a Torá proibiu não são reflexos da sabedoria, mas sim vazio e vaidade, que atraiu os fracos de espírito e os fez abandonar todos os caminhos da verdade. Por essas razões, quando a Torá advertiu contra todos esses vazios, ela aconselhou: tenha fé perfeita com Deus, seu Senhor. Deuteronômio 18:13, para Shoftim, né? Para achar que nós lemos na semana passada, ela vai categorizar primeiro todas as proibições a respeito desse tipo de feitiçaria. E no fim ela vai concluir: tenha fé perfeita com Deus, seu Senhor. Ou seja, não consulte essas práticas. Tenha sua fé, acredite que Deus realmente controla o destino de todas as coisas, controla o passado, controla o presente, controla o futuro, e você não precisa vasculhar para saber o que vai acontecer através dessas forças da impureza. Esse é o conceito do Rambam. Então, o Rambam aqui ele traz o antídoto. A pessoa que manipula o tempo ou tenta manipular o tempo ou o espaço para prever algo que vai acontecer
ou para dar digamos assim, pegar um atalho, né, para que as coisas possam surgir diferentes no passar do tempo, elas estão menosprezando um atributo de Deus, o atributo da onisciência divina. Se associar ou se conectar com essas forças da impureza é a pessoa dizer, olha, Deus, ele controla o meu destino, mas não controla tanto assim, que eu quero saber mais um pouquinho lá na frente. Deus controla o meu destino, mas eu quero pular algumas etapas. Então, a pessoa que diz isso, praticamente, ela não acredita totalmente no seu Criador, o Criador do Universo. Então, vamos lá agora para ver mais uma parte, onde nós vamos ver que essa proibição ela é proibida também para os não-judeus. Porque eu poderia fazer aqui, parecer, tal, mas e aí? Onde eu vou encontrar algo, uma fonte que vai dizer que isso é proibido para o não-judeu, para o Ben-Noah. Então, a gente vê aqui, Trata do Sanhedrin, 59b, 60a, Talmud Bavili, na Mishnah, ou seja, Torá oral. Não permitirás que viva uma bruxa, Êxodo 22, 17, e está escrito no versículo, quem se deitar com o animal será morto, Êxodo 22, 18, é derivado daqui que qualquer um que está incluído na proibição de quem se deitar com o animal, incluindo gentios, está incluído no comando, você não deve permitir que uma bruxa viva. Então, os Berinoa, os não-judeus, de todas as nações, tanto aqueles que conhecem as 7 leis, quanto aqueles que não conhecem as 7 leis ainda, eles são totalmente proibidos de praticar qualquer tipo de feitiçaria, qualquer tipo de bruxaria, qualquer tipo de ocultismo. Alguns exemplos que nós vamos trazer aqui para vocês é não praticar ou consultar rituais de mediunidade. Esse seria não invocar espíritos dos mortos, não praticar ou consultar necromancia, não praticar ilusionismo, ainda que seja para ganho financeiro, não participar de reuniões afro-religiosas ou kardecismo. Então, são as proibições que nós temos. É claro que pode existir milhões de outras, né? Ou seja, milhões de outros exemplos sobre essa prática aqui, mas procurei detalhar de uma forma que, a partir do momento que a gente sabe aqui, a gente pode categorizar mais outras de acordo com o discernimento de cada um, o discernimento que vocês têm. Então, agora a gente vai estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. Ronaldo, pode falar. Mori, eu queria que você falasse em relação ao jogo do copo e em relação também, eu tenho uma amiga que ela gosta de acender incenso em casa. Eu brigo com ela toda semana, porque acender incenso atrai chedinho. É isso? Bem, vamos lá. Vamos por etapas. O jogo do copo, sim, é uma condução, uma instrumentalização conduzindo forças sobre algo, sobre qualquer tipo de objeto. Essa proibição a gente vai ver muito mais associada à proibição de ídolo lá na frente, na próxima aula, aliás. A gente vai ver mais associada a isso, entendeu? Mas, sim, é uma prática do oculto, do ocultismo, sim, tá? É uma prática que mexe com essas forças da impureza. É algo que não é positivo, não. Benoa, não é legal fazer isso, não. Agora, o incenso, ele vai depender de alguma coisa. Ele vai depender se ela realmente busca fazer algum tipo de espiritualização com o incenso. Ou se ela acende o incenso apenas para ornamentar o cheiro da casa. Entendeu? Então, vai depender da intenção dela. Qual a intenção que ela tem? Se ela procura com o incenso conduzir o sobrenatural, sim. Aí é perigoso. Mas o problema é que ela compra nessas casas da Índia, esses locais que vendem idolatria, né? Sim, aí sim. Esse é que é o problema também. Você compra uma coisa que não deveria.
Aí sim, aí é Um dia eu complicado. tava, Aí, um dia eu tava na casa dela, tava um mau cheiro. Eu falei, que mau cheiro é esse? O que que é isso? Era incenso. Falei, não, vamos apagar esse incêndio, vou ficar aqui com esse mau cheiro, não aguento não. Como é que eu vou ficar espirrando até? Fui lá e apaguei, falei, joga essa porcaria fora. Você fica traindo cheirinho, tem um demônio pra dentro da sua casa. Porque é um trem fedorento. sim, verdade, tem que ter cuidado. Terezinha, Olha, boa noite, Shalom. Assim, eu ia perguntar para o senhor, assim, o senhor falou que as 7 leis é para todo mundo, não é só para os Benenor, não é só para os judeus, e esses que é para todo mundo, esses que não são Benenor, eles estão contra a lei de Deus, eles estão pecando. E isso aí Deus leva em conta ou não leva? Porque eles não sabem, ou sabem, mas não dão bola. é uma transgressão, tá? Diante da Lahá, diante da aplicação da lei judaica, realmente é uma transgressão. Aquilo que as pessoas, elas praticam. Sabendo ou não sabendo. Porque as 7 leis, ela vai ter algo que nós vamos falar sobre o transgressor das 7 leis, ele se torna transgressor inadvertido, sem advertência. Maimônides fala sobre isso. Mesmo que ele seja inadvertido, isso não diminui a culpa dele. Agora, de um conceito, a gente sabe que na Hassidut, a gente olha de uma maneira mais positiva para tudo isso, e sem um severo julgamento para essas coisas, entendemos, sim, que muitas das pessoas que praticam algum tipo de idolatria nos nossos dias, ela não chega a ser um idólatra em essência, mas ele conduz algumas práticas que, tradicionalmente, ele absorveu durante o passado tempo. E, por algum motivo, não conseguiu se desvincular disso. Ainda, né? Ainda. Mas muitos deles realmente têm um bom coração. Muitos deles existem pessoas boas, existem pessoas legais, em todos os lugares. E acreditamos, sim, algo pode acontecer com ele desse decreto aqui na Terra, tá? Não é depois aqui, mas aqui na Terra eles podem receber algum tipo de decreto a respeito disso? Pode ser que sim. Necessariamente tem jeito disso ser corrigido para eles? Tem. Isso não tira, por exemplo, a oportunidade que eles podem ter ainda. Bom, o No caso, importante, por isso que é importante os Beninoa anunciarem as 7 leis para todo mundo, isso que é ter para pergunta. eles saberem praticar e mudar e largar todas essas cascas e fazer essa limpeza e refinamento que muitos têm. Pois é. Não, tu sabe que eu estava na parada do ônibus, aí tinha uma jovem lá, aí ela perguntou, né, para mim de que religião que eu, porque ela olhou aqui na minha correntinha que está escrito Meler. Aí ela perguntou o que quer dizer esse é seu nome? Eu disse não, Meler é meu rei, o meu único Deus, sou monoteísta, é um Deus só. Ela disse, então tu crê só num Deus assim? Sim, e todos nós temos que crer só num Deus, né? Não existe intermediário. Ela disse, eu sou católica. Será que é católica? Eu disse, católico, o que tem lá dentro da igreja? Não tem um monte de estátua? No Êxodo 20 diz ali, não criar imagem, não criar estátuas, eu sou o teu Deus. A igreja católica é cheia de estátua. Ela é idólatra. E a evangélica tudo é da mesma linha. Ela disse, eu não sabia, aí chegou o ônibus, ela disse, ai, tchau, que bom conhecer tu, eu conversei contigo, tá, tchau. Aí ontem eu estava lá no médico, no laboratório, lá no coisa, para fazer um exame, e aí eu estava sentada fazendo tricô lá, aí uma senhora veio e disse assim para mim,
Oi, eu estava vendo que a senhora estava aí, faz tempo que a senhora está aí, será que já não lhe chamaram? Eu disse, não, não, acho que não, não me chamaram não ainda, porque eu estou atenta. Aí, mas eu te agradeço, eu disse para ela. Aí eu disse para ela que eu não gosto de ficar parada, eu gosto fazendo as coisas, ou eu fico lendo os salmos. Aí ela disse, que religião tu é? Eu digo, eu sou monoteísta, eu só creio num Deus, o único Deus. Ela disse, ai, que bom, mas é o Deus de... Ela disse, eu sou evangélica. Eu disse, não, evangélica acredita no JC, né? E o JC é um intermediário, então já não é o único Deus, né? Eu creio só num Deus, o único Deus, nós devemos crer só nele. O JC quem criou foi o Papa, foi a Igreja Católica, lá todo mundo era crucificado, aproveitaram, botaram o nome de JC, e é tudo isso aí, né? Aí conversei, ela quis saber mais coisa, aí fiquei conversando, mas olha, ela ficou tão feliz, bah, que bom, eu digo, é em Êxodo, vai lá que tu vai ver. Tem que olhar bem, examinar bem as escrituras, a Torá. Ah, mas onde é que eu compro isso? Eu digo, olha, tem no Sefer, tu vai no Google lá, pergunta que ele já te diz. Então, assim, ó, não podemos perder a oportunidade, né? Porque a gente sabe, e se eu me calar, é ruim, né? Porque eu já estou sabendo da coisa. Eu já estou sabendo que tem um único Deus. Se eu me calar, é tipo uma hipocrisia e falsidade. Eu não estou sendo bem com o meu único Deus, não é mesmo? Obrigada. De nada, Terezinha. Amém. Baruch Hashem. Bruno, Moré, Shalom para todos. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu estou aqui no meu trabalho, aqui do lado do meu amigo Ed Wagner, e ele falou uma coisa interessante. Perto da casa dele tem um terreiro de macumba, uma loja, né, que vende esses artigos, né, pedras, ametista, essas paradas. Só que ele ia lá para comprar garrafão de água, água mineral. E aí a dúvida que ele quer tirar, que é a minha também, aí nós dois aprendemos junto aqui, é com relação... É proibido pela Alahá, pela Torá, você comprar água num local desse? Água de tomar mesmo? Essa é a pergunta. é proibido a gente reaproveitar todo tipo de coisa que tenha sido levada para um ambiente em que você tenha ou uma casa de idolatria, de templo de idolatria, ou que você tenha algo associado a um templo de idolatria. O senhor pode mostrar comida, referência aí? falando lugares idólatras, propriamente dizendo, como centros idólatras. Estou dizendo, por exemplo, uma padaria que a pessoa, o dono dela é idólatra. Estou dizendo, por exemplo, o local onde vende água que a pessoa é idólatra. Mas um ambiente que é dedicado à idolatria, sim, aí é outra história. Tá aí no Sefer Hinu, né, Moré? Essa passagem aí, né? Sefer Hinu. Obrigado. Simone. Já ouviu aqui, já. Obrigado, TKS. Simone Cordeiro. Shalom a todos. É uma pergunta parecida com a pergunta que já foi feita, mas eu queria saber se um incenso para aromatizar a casa, sendo que não comprado em casa assim de idolatria, a gente podemos usar? Assim pode. Se não tem nenhuma proibição. Ele só é feito para aromatizar a casa, e se ele, por exemplo, não foi comprado em nenhuma casa de Avodazará, e nem tem uma marca de idolatria nele, entendeu? Sim, você pode fazer o uso dele. É como se fosse apenas algo comum mesmo, entendeu? Não tem um culto envolvido. Entendi. Obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta? Yolanda, pode falar. Shalom, shalom a todos. Moré, quem consulta ciganos também entra nessa ramificação de proibição? Né? Depende da prática cigana. Algumas vão cair nessa, outras vão cair na proibição de bola de cristal, por exemplo, adivinhação do futuro, leitura da mão, também adivinhação do futuro,
então vai entrar tudo em prognósticos. A proibição de prognósticos vai ser a proibição número 14, a ramificação 14. Ah, tá. Obrigada. Antônia. Boa noite, Shalom. Eu vi o pessoal perguntar aí sobre incenso, aí me veio uma curiosidade aqui. Comprar algum produto alimentício que tenha um nome de uma santidade, S, Mateus, alguma coisa, é uma transgressão? Aí tem uma outra condição que ela vai colocar sobre que Deus pede da gente o possível. Se você tem entre as marcas uma que não tem uma marca assim ao seu alcance, tudo bem, você pode escolher uma marca que não tem assim. Mas na marca que você não tem outra possibilidade, por exemplo. Então, quando você não tem outra possibilidade, é o que tem para você comer. E aí é a vida, né? A vida está acima da mitzvah. O importante é sobreviver. Vai depender do que você tem para fazer a escolha. Assim, entendi. Obrigada. Nada. Esse princípio, para quem não sabe, é o mesmo princípio que o Shulchan Aruch ele vai colocar para o pão do judeu, tá? É o mesmo princípio do pão do judeu. O Benoa pode comprar pão em qualquer lugar, mas o judeu, por exemplo, ele só compra pão de outro judeu. Ele só pode comprar pão de outro judeu. Agora, se na cidade ele não tem um judeu para vender pão para ele, aí ele pode comprar pão do não-judeu. Ah, por que não pode comprar do não-judeu? Tá, vamos explicar por quê. Geralmente, as padarias, elas usam muito a banha de porco para poder trabalhar o pão ali, para poder amolecer a massa. Entendeu? Isso invalidaria. Muito do pão francês leva a isso, tá? Muito do pão francês leva a isso. Então, por isso, muitos judeus preferem fazer os seus próprios pães ao invés de comprar nas padarias de não-judeus. Só para a gente poder entender. É alahá. Tá? Isso é alahá. É alahá propriamente dizendo. O Benoa, por exemplo, então, esse é o conceito. Deus pede o possível. Até mesmo do erro dele, do judeu. Pede o possível. Se ele não tem, ele vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Não. Ele vai comer o que tem que ver no alcance dele. Né? Então, Deus pede o possível, a possibilidade. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, aula de número 8. Amanhã nós estaremos falando na aula de número 9, a proibição de ídolo. Vamos estar disponibilizando a gravação dessa aula depois na nossa plataforma. E também, mais logo, a gente vai passar mais uma atividade para vocês, tá? Que a Hashem possa dar muitas bênçãos a todos. Uma ótima noite. Shalom, shalom e Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shalom. Shavuot Tov. Shalom, shalom. Shavuot Tov.